RFI convida. Marcos Fernandes. A RFI vai conversar hoje com Cibele Rizek, professora de Sociologia Urbana do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, pesquisadora convidada do Instituto de Pesquisas para o Desenvolvimento aqui em Paris e que participa hoje na Maison de Sciences de l'Homme de uma conferência sobre sociabilidade e violência na cidade de São Paulo. Boa tarde, Cibele. Boa tarde. Cibele, você pode explicar um pouco mais sobre o tema da conferência de hoje à tarde? Claro, na verdade, o que a gente vai desenvolver um pouco hoje é a situação específica do estado de São Paulo, mas que se irradia a partir do estado de São Paulo para o país, de uma facção criminal, que é o primeiro comando da capital. De acordo com boa parte das pesquisas sobre violência, essa facção é responsável pela queda da taxa de homicídios, uma queda muito importante, entre 70% e 73%, a partir dos anos 2000, na cidade de São Paulo. Então, os pesquisadores chamam isso de pacificação partilhada, a partir daquilo que a gente identifica como uma hipótese etnográfica de pesquisa. E como é que a gente pode pensar hoje essa grande metrópole brasileira sem a ótica da violência? Olha, na verdade, o que a gente teve foi uma diminuição importante do índice de homicídios, uma diminuição bastante importante, a partir exatamente de uma hegemonia do PCC. Então, na verdade, se a gente comparar com o Rio, qual é a grande diferença? A grande diferença é a hegemonia do PCC. Então, nós temos uma facção e não três, e essa facção se territorializa de uma maneira muito diferente das facções do Rio. Então, o PCC nasce nos anos 90, a partir do grande massacre do Carandiru, em 92, quando morreram 111 presos, eles foram executados sumariamente, alguns deles sumariamente, parte deles sumariamente, e é a partir desta violência policial que o PCC nasce nas prisões. O que acontece a partir daí? Ele se enraiza nos bairros. Quando ele se enraiza nos bairros, ele pacifica. E ele pacifica porque morte, violência não é bom para ninguém, nem muito menos para os negócios ilegais. Então, ele pacifica a partir, inclusive, de uma possibilidade de construção de um código moral da violência, Então, é uma sociedade secreta, como aponta um excelente pesquisador que se chama Gabriel Feltran, é uma sociedade secreta, de natureza criminosa, sem dúvida, mas com seu próprio código moral. A gente tem a impressão de que, então, foi preciso que o PCC surgisse e de que foi uma forma de resposta para a falta de ação do Estado ou da polícia? Então, essa é uma hipótese. Eu não concordo com isso. Eu não acho que é uma falta de ação do Estado. Por quê? Porque, em última instância, eles conseguem até mesmo atingir uma parcela da ação do Estado. Eles fazem, não porque o Estado está colonizado, mas porque há uma capilaridade do PCC. Então, eles fazem mediações importantes. Por exemplo, eles apoiam futebol de várzea. Por exemplo, eles estão muito próximos de todo o transporte clandestino da cidade de São Paulo, para não dizer próximos demais até. Eles estão fazendo mediações muito, muito importantes em relação, por exemplo, à gestão da vida na prisão. Toda a questão da violência que os familiares dos presos sofrem, por exemplo, eles estão lá, eles têm advogados. Eles têm advogados. Eles têm uma estrutura que se beneficia muito da expansão econômica dos negócios do PCC. Na medida em que o PCC hoje ele está ramificado e ele consegue atingir uma parte dos países da América Latina, África, Europa e mesmo Oriente Médio. Então, a economia, vamos dizer, a economia da droga, a economia da arma, a economia do roubo de carros, esses mercados, de certa maneira, têm como um dos seus atores o PCC, Sim. que se espalha para o país inteiro.
E quando a gente fala em pacificação compartilhada, a gente está falando de um acordo entre que setores da sociedade? Eu não sei se há propriamente, não dá para dizer que há um acordo, porque eles têm uma oposição bastante frontal às forças da ordem. Eles nascem se opondo à ação da justiça e da polícia, né? O que é curioso é que quanto mais o sistema penitenciário brasileiro avança em termos de números de presos, não sei se vocês sabem, mas o Brasil é hoje o terceiro país do mundo em número de prisioneiros, né? Uma parte desses prisioneiros não foi julgada. Então, quer dizer, a política de encarceramento em massa foi uma política que fortaleceu o PCC, né? Isso é importante de ter claro. Foi uma reação, sim, a essa política de encarceramento em massa, assim como foi uma reação à violência policial. Eles conseguem, então, dominar os presídios no que se refere à gestão do cotidiano desses presídios, né? Isso é importante, porque isso nos permite entender que entre o presídio e o bairro popular há vasos de comunicação bastante significativos. Então, por isso que não dá para separar a pacificação de sociabilidade, né? São as relações sociais e a capilaridade do PCC nessas relações que permite a hegemonia do PCC nas prisões e nos bairros, e é essa hegemonia que permite uma queda muito significativa do número de assassinatos. Uhum. E entra a questão do conflito racial também no meio dessa emergência do PCC em São Paulo? Eles têm um vínculo bastante importante com o rap, com Mano Brown, por exemplo, né? Então, muitas vezes, se a gente faz uma análise das músicas, dos raps do Mano Brown, né? Hip hop e rap, a gente vai ver muito claramente algumas referências claras à ação dos irmãos, né? Quando você se refere aos irmãos, no dialeto paulista, irmão, né? Os irmãos, mas enfim, quando essa referência fica clara, essa referência é basicamente uma referência ao PCC. Evidentemente, se você pegar o genocídio negro, né? O genocídio de jovens pobres e negros, a questão racial está posta, na medida em que um negro tem 70% mais chance de ser assassinado do que um branco, né? Então, se você pensar um pouco que o crescimento do PCC tem a ver com o crescimento da violência policial, com o crescimento do encarceramento em massa, a questão racial está posta aí o tempo todo, né? Na medida em que o que você pode enxergar no Brasil é um racismo de Estado. A questão da violência ela foi disputada, né, pelos candidatos na presidência nas eleições de 2018. Como você acredita que a administração do novo governo vai tratar esse assunto? Eu não, né? Se a gente pega alguns analistas brasileiros pós-eleição do Bolsonaro, o que a gente percebe? A gente percebe, por exemplo, tem um texto excelente do Gabriel Con, que eu não sei se você sabe quem é. O Gabriel Con foi meu professor, não é mais professor, ele está aposentado, ele tem mais de 80, eu acho, ou 80. Ele tem um texto excelente sobre quem é o Bolsonaro, né? Assim como o Safatli, o Vladimir Safatli e outros textos. Eles estão tentando mostrar que o que você parece estar desenhando no Brasil é um governo de milícias, né? Enfim, então não dá para saber se vai ser uma ação policial diretamente. Eu particularmente acho que vai. Acho que você tem um reforço da ação policial e da violência policial. Isso pode, inclusive, fazer com que o pacto se rompa. Pode. Isso pode elevar o número de homicídios enormemente. Enormemente. Vamos esperar para ver. No entanto, o que alguns analistas estão mostrando é que, ao que tudo indica, o governo Bolsonaro é um governo onde as pessoas terão permissão para matar, né? O slogan e o símbolo do Bolsonaro apontando uma arma o tempo todo parece apontar exatamente nessa dimensão. Então, você tem duas, por assim dizer, ramificações da questão da violência. Uma, a violência policial, que provavelmente aumenta,
não é? Contra todos os supostos inimigos produzidos pelo suposto marxismo cultural, que não existe, isso é uma disputa de narrativa, né? Isso por um lado, e por outro lado, você tem uma violência privada que pode aumentar imensamente, como o próprio Bolsonaro anuncia. Então, por exemplo, ele diz que as mulheres podem se defender da violência doméstica se elas estiverem armadas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu posso me defender da violência doméstica matando ou ameaçando quem está, por assim dizer, me atacando. Tá? E isso supõe, é isso que, em última instância, aponta essa possibilidade de um governo de milícias. Violência privada, para todos os cantos. Quer dizer, explodindo uma violência privada que, de certa maneira, sempre esteve lá. Justamente a questão da flexibilização, né, do porte de armas, como é que isso Exatamente. pode mudar ainda mais o contexto de... Então, isso pode piorar muito. É exatamente esse contexto. Quer dizer, um dos sintomas que mais me impressionou na eleição foi o fato de que as ações da Taurus subiram imediatamente quando o Bolsonaro começa a subir também, né? Então, você tem muito visivelmente um vínculo entre as empresas que produzem armas, né? O capital que está investido nelas e a vitória do Bolsonaro. Você tem um vínculo muito explícito e nada ideológico, né? Quer dizer, é ideológico sim, mas é também e sobretudo econômico. É muito visível essa dimensão. Dessa perspectiva, o armamento da população, ou o fim por exemplo, a diminuição da idade em que uma criança, um adolescente pode ser preso, né, que é uma proposta forte também, mudar de 18 para 16 e eventualmente até para menos, isso pode aumentar muito os índices de violência, exatamente porque foi o encarceramento em massa e a violência policial que produziu esse tipo de reação. Obrigado, Cibele. De nada. A Refi conversou hoje com Cibele Rizek, professora de Sociologia Urbana do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP.